Olá, meus amores, bom dia! Com mais uma semana de aula online, não é verdade? Então, hoje, uma segunda-feira linda, né? E essa semana nós iremos focar muito em português, certo? Sabemos que português, nós temos muita aula ainda, mas sabemos também que as nossas aulas que nós temos em português também estão em gramática. Por isso que nós não iremos se prejudicar, porque às vezes eu não dei em português, mas já dei em gramática, às vezes eu dei em gramática e não dei em português. Mas nós vamos tentar ficar com menos assunto, certo? Então, todos abram o seu livro lá na página 173, livro de português, página 173, que hoje em português nós iremos ver palavras com as, es, is, os, que já foi assunto que nós vimos lá no livro de gramática, não é verdade? Então, todos pegaram o seu livro? Muito bem. A tia quer que vocês prestem bastante atenção, né? Porque o nosso simulado está chegando, não é verdade? E sabemos que se vocês prestar bastante atenção nos conteúdos, vocês irão tirar boas notas, não é verdade? Então, página 173, vamos lá. Palavras com as, es, is, os. Então, primeiramente, nós iremos ver um pequeno texto, certo? Que o título desse texto fala sobre esporte, certo? Vamos lá? Todos atentos e acompanhando. Os esportes são jogos que envolvem algum tipo de habilidade física. As pessoas praticam esportes por várias razões. Para manter a forma, competir com outras pessoas ou apenas para se divertir, certo? Quem tem, né? Quem pratica esporte, né? Está mantendo boa forma. Além de competir com outras pessoas, que tem pessoas, né, que praticam esporte para competir com os outros. Então, muitos esportes modernos, como a corrida, a luta e o arco e flecha, originaram-se de habilidades que antigamente as pessoas precisavam ter para sobreviver, né? Porque antigamente as pessoas precisavam para sobreviver. Tinha muitas pessoas, né, que precisavam do esporte para a sua sobrevivência, certo? Então, esse texto é Maria Luísa de Abreu. Então, agora vocês, observam as palavras destacadas no texto. Elas são escritas com as, es e os no final de sílaba, certo? No final das sílabas, elas são escritas com a, es e os. Então, as palavras que nós temos aí destacadas no texto é esportes, temos pessoas e temos muitos, certo? Essas são as palavras destacadas no texto que está escrito com as, es e os no final de sílabas. Agora, vocês observam essas palavras que nós iremos ver que também está no livro de vocês. Então, vamos observar e ler juntamente as palavras com as, es, is, os e os. Observe essa tabela aqui. Essa tabela aqui ela está escrita com as. As palavras que estão escritas são aspecto, vasta e castas. Essas palavras são escritas com a, s. Agora, observe essas outras palavras. Essas palavras aqui estão escritas com es. Que palavras são essas? Vamos ler juntamente. Estrela, espetáculo, espátula e lesma, não é verdade? Essas palavras são com es. Agora, observe essas outras palavras aqui, que é com is. Vamos lá, já ler junto? Isca, ciclismo,
hipismo e carisma. Essas palavras são escritas com IS. Agora você observa essas outras palavras com OS. Vamos lá? Palavras com OS. Mosca, bosque, ósculo e costela. Essas são escritas com OS. Agora observe a última tabelinha que é escrita com US. Vamos ver as palavras aí, ó. Escrita com US é suspiro, busca, cuscuz e custo. Essas são escritas com US, certo? Essa tabelinha aí foi para a gente ver as palavras escritas com AS, ES, IS, OS e US, certo? Mas não são só essas palavras que são escritas, não são só elas que existem, certo? Tem várias outras palavras, certo? Então, para melhorar, vamos lá na nossa atividade, na página 174, que ela diz o seguinte, na primeira questão, ó. Retire do texto esportes, palavras terminadas em as ou os, certo? Então, segunda questão. Complete as palavras com as, es, is, os e ou os. Depois que você completar as palavras, você irá transcrever. Por exemplo, letra A, nós temos P, quadrinho, né? Tel. Aí nós iremos completar com, formar uma palavra. Então, para formar a palavra, nós iremos completar com AS, que formou pastel. Irão escrever a palavra à frente, pastel. Certo, ok? Então, é da letra A até a letra L, ok? Muito bem. Então, vamos agora para a terceira questão, que na terceira questão diz o seguinte: descubra no caça-palavra 12 nomes com as, es, is, os ou os. São 12. E depois vocês irão copiar abaixo, certo? Então, a nossa aula de hoje foi apenas essas palavras com as, es, is, os. Próxima aula fazemos a correção e damos continuidade em outros conteúdos, certo? Ó, beijo e até a próxima.